Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Henry e gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a nossa primeira sentença civil. Eu procurei seguir um pouquinho a linha dos dois últimos concursos do Tribunal de Justiça do Paraná, que é de cobrar temas que são bem tradicionais em concursos. O que eu estou cobrando agora nessa primeira sentença eu não poderia chamar assim de absolutamente tradicional como uma ação de responsabilidade civil, mas é relativamente comum e também é comum no Poder Judiciário. É o quê? É uma ação que envolve um contrato de locação comercial e, na verdade, são duas lides, uma ação de despejo e uma ação renovatória de locação comercial. Lembrando que o Tribunal de Justiça do Paraná já cobrou, em um dos três últimos concursos, uma sentença em duas lides, uma sentença conjunta. Então, essa foi minha outra intenção também, seguir um pouquinho no histórico da TJ do Paraná, que é de cobrar sentenças em lides distintas. E no nosso caso, nós temos primeiro uma ação de despejo. Uma ação de despejo, ela evidentemente tem que ser julgada anteriormente, até que poderia ser julgado depois, mas no caso mais lógico é você julgar primeiro o despejo, tá? A lide, a ação do despejo. Por quê? Porque se for acolhido tal pedido, a outra ação, que é a renovatória de locação, ela vai ficar, obviamente, prejudicada. Por quê? Porque se você autorizou o despejo, se você deferiu o pedido de despejo, não se vai falar em renovatória de locação. E aí entra uma seguinte questão. Quando nós temos duas lides para proferir uma sentença em conjunto, a gente primeiro faz tudo da primeira e depois faz tudo da segunda, ou seja, primeiro você faz fundamentação e dispositivo, até questão de honra de sucumbência, e depois você faz a segunda a mesma coisa, ou você faz duas fundamentações. Isso é uma questão que não tem uma regra exata, como é uma sentença conjunta, desde que ela abranja tudo o que é necessário nessas duas sentenças, eu não vejo necessidade de você se preocupar com isso. Eu, particularmente, prefiro fazer a fundamentação de uma sentença, de um dos casos, e depois fazer a fundamentação do outro caso, e ao final, aí sim, eu faço a parte dispositiva das duas sentenças. Tá? Então, eu separo as fundamentações, fundamentação dos dois casos, depois dispositivo dos dois casos. Mas, como eu disse, não é algo absolutamente vinculante, tá? No nosso caso, como eu disse, primeiro você tem uma ação de despejo, você vai analisá-la em primeiro lugar. Se você analisar e concluir que o despejo é procedente, então resta prejudicada, como eu disse, a ação renovatória de locação, e aí nada mais resta do que no dispositivo, você já partiu para o dispositivo, aliás, julgar procedente esse pedido de despejo e julgar improcedente o pedido de renovação da locação. Se você, por acaso, julgar improcedente o pedido de despejo, então você vai passar a análise do pedido de renovação de locação. Agora, o que é que você vai analisar no pedido de despejo? Você vai analisar qual é o fundamento utilizado pela locadora, que no nosso caso foi uma alteração no imóvel, e você depois vai analisar qual é o argumento de defesa e vai verificar no caso qual é a prova que soluciona a divergência entre as partes. Existem questões que são meramente jurídicas. Essa, no nosso caso, não é uma questão meramente jurídica. Ela depende de uma solução baseada em uma prova produzida. Você vai procurar a prova no nosso relatório e mencioná-la expressamente e mencionar a fundamentação tanto fática, com base na prova, quanto a fundamentação jurídica para decidir o pedido de despejo. Se você passar para o pedido de renovação de locação, ou seja, para a outra lide, agora uma lide promovida já pela locatária, aí você tem que analisar a preliminar.
E a primeira preliminar é de impossibilidade jurídica do pedido. Eu gosto de colocar essa preliminar, ela desde 2015, do novo Código de Processo Civil, já não se fala mais em possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Mas eu gosto de colocar justamente por quê? Porque você vai ter que falar alguma coisa sobre o tema em sede de preliminar, tá? Nem que seja para falar que não se tem mais a possibilidade jurídica da ação como condição da ação. Possibilidade jurídica do pedido, aliás. E aí, na sequência, esse é um caso que tem pouca preliminar, é só uma, você vai começar a analisar o pedido de renovação da locação. E alguns pontos são relevantes. Primeiro, a a locadora, né, ela vai alegar que a locatária não apresentou um fiador idôneo. Aí nós temos uma discussão se a prova tem que ser da idoneidade, tem que ser naquele contrato, se vale a prova do contrato que está sendo renovado, você tem que produzir toda a comprovação da idoneidade financeira de novo, e se for essa segunda hipótese, se há elementos nos autos para que se considere que o fiador é idôneo. Tá? Então, é questão que você vai ter que analisar no nosso caso. Na sequência, aí tem uma discussão interessante, porque o direito à renovação de uma locação, de contrato de locação comercial, ele depende de alguns requisitos, e um deles é o tempo de contrato. E aí a locadora fala, olha, não, mas ele não cumpriu o tempo de contrato exigido pela lei do inquilinato, de contrato escrito, para ter direito à renovação. É uma discussãozinha que você vai ter que verificar o que a legislação diz, qual é a interpretação mais razoável sobre o tema, porque nós temos duas discussões. Houve realmente o prazo de exigido pela lei do inquilinato de locação? Tá. As locações que existiram, os prazos delas podem ser somados ou não pode? Porque a locadora vai alegar também que existe um intervalo entre os contratos de locação. Então, por isso, você tem que analisar direitinho se essa alegação da locadora, se ela é pertinente. E aí nós temos também uma outra alegação que é de inexistência de atividade empresarial naquele local, naquela loja que a locatária pretende ter o contrato de locação renovado. Você precisa analisar. Por quê? Porque a locadora fala, olha, não tem direito a renovar porque ele não está exercendo a atividade empresarial dele lá. Isso procede? Depende de prova produzida nos autos, a solução desse caso, enfim, também é outro ponto que você vai ter que analisar. E, finalmente, nós temos, quanto ao direito de renovar ou não o contrato de locação, a questão do valor do aluguel. Do valor do aluguel, não, isso vem depois. Da existência de dívida de IPTU. A locadora fala, olha, não pode ser renovado porque há uma dívida de IPTU em aberto. Aí vem a locatária e fala, não, essa dívida não está em aberto. Por quê? Porque eu parcelei essa dívida, então eu tenho uma certidão positiva com efeitos de negativa. Ou seja, quem sabe direito tributário conhece esse tipo de certidão. É um tipo de certidão que fala, olha, a pessoa deve, mas ela não está irregular, porque essa dívida ou não, ou está em discussão administrativa, ou em discussão às vezes judicial, ou então ela está parcelada, entre outros motivos. Então, esse tipo de situação, ele impede a renovação do contrato de locação ou não? Aí, se superado tudo isso, a gente entra na discussão do valor do aluguel. E aqui eu coloquei um detalhezinho que vocês vão ter que se atentar sobre qual valor vai ter que ser estabelecido se houver procedência do pedido de renovação de locação, ok? Existem três valores envolvidos aí. Você tem um valor oferecido pela locatária, um valor pedido pelo locador e você tem um valor estabelecido na, na perícia judicial. Qual deles vai valer? E, finalmente, também se superado
as outras questões, nós temos o prazo do contrato, porque nós temos divergência, uma das partes que é um prazo e a outra que é outro prazo. O que diz a lei do inquilinato sobre o tema? Qual é o prazo do novo contrato, do contrato renovado? Isso aí é até tranquilo, porque é uma análise do, da lei do inquilinato, um pouquinho de jurisprudência, você vai saber resolver essa parte. E aí, então, nós partimos para a parte dispositiva, você vai construir o dispositivo da ação de despejo, você vai construir esse dispositivo, inclusive falando de questão das despesas processuais, dos honorários de sucumbência, e você vai falar também sobre o dispositivo da ação renovatória. Se o pedido for julgado procedente ou parcialmente procedente, você vai ter que falar de desde quando é renovado, por exemplo, o contrato. Nós temos um termo inicial da renovação. Qual é ele? Qual é esse termo inicial? O valor do aluguel, o novo valor do aluguel, qual é ele? Desde quando é aplicável? Tá? E se há diferença do valor antigo de aluguel que vinha sendo pago pela locatária e o novo valor do aluguel, você vai ter que falar de juros e correção monetária sobre esses valores atrasados, as diferenças. Enfim, não pode esquecer de nada. E aí nós temos também a questão das despesas processuais na ação renovatória, dos honorários de sucumbência, e nós temos os honorários periciais, que eles foram utilizados para solucionar ambas as lides. Então você vai distribuir também, ver quem é que vai pagar esses honorários periciais. É só uma das partes, são as duas, em qual proporção. E aí, finalmente, você pode encerrar a sua sentença, lembrando-se que o caso é de um processo eletrônico, então o processo eletrônico ele já é registrado automaticamente no sistema, você não precisa determinar o registro dele, tá bom? Então é isso, não é um caso complicado, como eu disse, mas também não é um caso tão simples, porque já que envolve duas ações, você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. Mas nada que fuja do rotineiro do Poder Judiciário, nada que fuja da do histórico recente do Tribunal de Justiça do Paraná. Bom, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Há o nosso sistema do Fale com o Professor, há o nosso fórum de debates, mande perguntas, seja diretamente para mim, caso você não queira que ninguém veja, ou se você quiser enriquecer o curso, poste a sua dúvida no nosso fórum de discussão e a gente vai então trabalhar essa dúvida. Às vezes eu já vou te dar uma resposta completa, às vezes a gente vai trabalhar essa dúvida em conjunto, tá bom? Então, um abraço do professor Alexandre Henry e boa sentença.